Olá, boa tarde, queridas famílias, queridos estudantes da nossa Escola Especial Renascer. Estou aqui para gravar a aula da semana 18. Nós iniciamos nossa aula falando sobre a cultura africana e também sabemos a contribuição do samba na nossa cultura. Nós vamos falar um pouco sobre o que é o samba. É um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século XX. Tem origem nos batuques e rodas de samba realizados pelos afro-brasileiros em seus momentos de encontro e lazer. Rodas de samba, aqui nós vamos ter umas imagens das rodas de samba da época da escravatura, bem antigamente, e aqui as rodas de samba da atualidade. Então vocês podem observar que muitas coisas continuam iguais, mas muita coisa mudou nesse tempo. Mas o ritmo contagiante continua alegre da mesma maneira. O samba, então, é uma contribuição muito viva da cultura afro-brasileira, da cultura africana, que agora é afro-brasileira, que são brasileiros descendentes dos africanos. Para nós trabalhar essa cultura, um momento, um pouquinho com nossos estudantes da escola especial, nós vamos realizar a pintura, nós vamos colorir uma dançarina, uma sambista. Na verdade, ela não é uma dançarina, e sim uma sambista. Aqui, samba, e então aqui nós temos a mulata, que é a sambista. Em geografia, nós vamos trabalhar um pouco sobre os quilombos. Na era da escravidão, alguns negros conseguiram fugir de seus patrões. Alguns eram capturados novamente e outros conseguiam se esconder nas matas e não eram encontrados. Com o passar do tempo, esses fugitivos agrupavam-se em quilombos, onde ficavam abrigados longe dos maus tratos de seus donos. Muitas dessas fortalezas, construídas no meio da mata, continuam até os dias atuais. Há registro delas em todo o Brasil, e também alguns quilombos ficam na cidade. Aqui nós temos algumas imagens dos quilombos, do tipo de moradia e do cultivo da terra. Sabemos que os quilombolas produzem a grande parte de seus próprios alimentos e ainda cuidam da natureza, resgatando a variedade de plantas, árvores e frutas em extinção. Também sabemos que suas áreas de preservação são ameaçadas por grandes garimpos e extração de madeira das grandes indústrias e também das grandes lavouras. Mas sabemos também que muitos quilombos já são registrados, já têm os seus títulos e já estão em garantia que os quilombolas não vão perder as suas terras. Isto é muito bom para nós saber, um conhecimento muito bom que prioriza a vida desses quilombolas. E também nós sabemos que os quilombolas nos deixaram muitas coisas boas, principalmente dos alimentos. Um dos alimentos muito deliciosos e é da cultura africana é o acarajé. Olha só que delícia essa atividade para nós colorir. Uma mulata com o seu prato de acarajé e sobre a mesa. Nós vamos colorir muito bonita essa atividade do acarajé. Então, a influência também na nossa culinária dos afrodescendentes. Continuando a nossa atividade da semana 17, sobre tipos de sementes que foram para a casa de vocês e que vocês já devem ter muitos tipos de plantinhas. Nós tínhamos na semana passada algumas fotos com o nome das verduras. Aqui nós temos as outras. Ao todo são 8 sementinhas que foram para vossas casas. Aqui nós temos o coentro, aqui nós temos
a couve-manteiga, aqui nós temos almeirão e aqui nós temos o almeirão folha larga. Então, vocês vão relacionar qual figura, qual foto é o nome relacionado. Essa está bem facinha para resolver. A próxima atividade é do componente curricular de matemática. Olha só que legal essa atividade. Nós vamos descobrir qual é o numeral que está faltando, conforme a figurinha aqui. Ó, 1, 2, 3 e o Sol. Qual o número que vai aqui no Sol? Então, aqui vai o número 4. Depois que vocês vão descobrir todos os números que faltam na sequência, vocês vão preencher aqui com os números e vão descobrir quais são os números relacionados a cada figurinha, correto? A próxima atividade que nós vamos fazer é de língua portuguesa e nós vamos começar a estudar um pouco sobre os sinais de pontuação. Para que servem os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são para quando nós escrevemos, a pessoa que vai ler não vai estar ouvindo a nossa entonação de voz. Então, os sinais de pontuação, eles servem para a pessoa que lê saber o que é que nós queremos expressar com aquela frase escrita naquele momento. Então, quando eu peço assim, vocês gostaram da atividade? Eu vou usar um ponto de interrogação, que representa que eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Se eu ver uma atividade de vocês realizada e vou achar ela muito bonita, eu vou dizer, uau, que linda! Vou usar um ponto de exclamação, que eu estou achando muito bonito, eu estou exclamando uma frase. Se vocês escreverem assim, eu fiz atividade junto com minha família, meu irmão, minha mãe, minha avó. Entre cada uma dessas palavras, meu irmão, minha mãe e minha avó, nós vamos usar uma vírgula para dividir as pessoas que estão ajudando. Quando estou dizendo, eu já fiz minha atividade, ponto final. Eu já fiz minha atividade, quer dizer, eu estou afirmando que eu já finalizei o que eu estava fazendo. Então, são alguns dos pontos, alguns sinais que nós usamos. Aqui nós temos uma explicação bem legal que fala sobre a pontuação. Ponto de exclamação, vírgula, ponto de interrogação, ponto final, ou travessão, e as acentuação aguda, circunflexo e o tio. O tio se usa para usar mãe, não. Este é o sinal que vai em cima da letra A para identificar o som de ão. O acento circunflexo nós usamos para escrever, qual é a palavra? O nome, Eugênio. Eugênio tem um acento circunflexo no E, Eugênio. Ele tem um som diferente, como escrever crochê, também se usa o acento circunflexo. E o ponto agudo, água, é para sinalizar a sílaba mais forte, água, tanto como nós também podemos escrever chapéu. Todas as letras fortes, elas levam um acento agudo para sinalizar que aquela sílaba tem um som mais forte. Muito bem, aqui nós temos a atividade para vocês exercitar os sinais de pontuação. Complete as frases. Vamos ler? Complete as frases usando sinais de pontuação para cada uma delas. Depois, pratique a leitura com a entonação. Nossa, que susto! É uma exclamação. Quantos livros você já leu? É uma pergunta. Outro, meu irmão é muito atrevido. Ponto final, ele está falando.
Podemos brincar com você? É um ponto de pergunta. Opa! Férias! Oba! Férias! É um ponto de exclamação. Então, são umas pequenas atividades que vão fixar na cabeça de vocês, na vida de vocês, quando e por que se usa cada sinal de pontuação. Também temos agora esta folhinha maravilhosa. Esta folha são os nossos emojis que vocês registram se vocês gostaram ou não das nossas atividades propostas. Não deixem de recortar e colar sobre cada atividade. Mas também temos a excelente atividade do CTG Sentinela. Renascer com Sentinela tem um projeto muito legal que é Tá Sabendo, Tchê? Então, no Rio Grande do Sul nós temos um ponto turístico muito grande e muito conhecido por muitas pessoas. Ele é como eu vou dizer, uma catedral, uma igreja construída pelos índios, bem no início da descoberta do Brasil, quando o Brasil foi colonizado pelos europeus. É uma igreja que ficou só as ruínas. E quando teve a guerra entre os farapos, a Guerra dos Farapos dizimou grande parte dos índios daquela época, dos índios guaranis no Rio Grande do Sul, na parte sul do Brasil. E foi incendiado esta catedral, sobrando apenas as ruínas. Essas ruínas, elas têm um som e luz muito lindo que as pessoas vão para ouvir toda a história narrada com som e luz. É um espetáculo maravilhoso que eu já tive o privilégio de assistir. E aqui nós vamos conhecer um pouco mais sobre as ruínas de São Miguel, trazidas pelo CTG. Essas ruínas são de cor laranja, é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, mais conhecido como Ruínas de São Miguel, localizadas no Rio Grande do Sul. Então, eu que sou gaúcha, tenho um sentimento muito nostálgico sobre as ruínas e espero que vocês gostem também de trabalhar. E se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem pesquisar nas mídias sociais. As ruínas de São Miguel são muito bonitas para serem estudadas. Essa é a nossa aula de hoje, da semana 18, e espero que vocês gostem e até a próxima aula da semana 19. Grande beijo, até lá!